Em composta egrégia, o plenário, com a graça de Deus, declara aberta a sessão ordinária deste dia 24 de fevereiro de 2015. Meus cumprimentos aos eminentes pares, cumprimento do outro procurador, advogados aqui presentes, doutor Ricardo, doutor Antônio Horácio, os demais advogados e advogadas. Também meus cumprimentos aos nossos servidores. E eu anuncio que será retirado de pauta a pedido do doutor relator, doutor Pedro Francisco, o 3 da pauta, o processo 925-2015, inquérito de captação ilícita de sufrágio referente à notícia de fato requerente ao Ministério Público, requerido José Eduardo Botelho Douglas Dorileu. Esse é retirado de pauta. Submeto à aprovação a ata de número 8.235, da qual os eminentes pares têm conhecimento de todo o conteúdo, e como não houve manifestação para efeito de alguma retificação, declaro aprovado. Atendendo pedido de preferência, sem sustentação oral, em mesa para julgamento, 1 da pauta, o processo 120.479/2014, prestação de conta, candidato a cargo de deputado estadual, requerente Walter Machado Rabelo Júnior. Também requerente Bárbara Souza Silva Monteiro. Relator, doutor Flávio Alexandre Martins Bertins, é o relator, com a palavra. Inicialmente, quero cumprimentar a todos os senhores advogados aqui presentes, doutor Antônio Horácio, senhor procurador. Conforme consta do relatório, o requerente faleceu no dia 9/12/2014, todavia, não é o caso de decretação da perda superveniente do objeto. Primeiro, por expressa determinação contida no artigo 33... Perdão, senhor. Nós estamos no relatório. Vou fazer o relatório, entrei sem querer aqui no voto. Relatório. Cuida-se de prestação de contas de campanha do candidato eleito ao cargo de deputado estadual, Walter Machado Rabelo Júnior, eleição 2014. Submetida à análise da área técnica desse requerimento do Tribunal Regional, a mesma, em seu parecer conclusivo, de folhas 255 e 256, opinou pela desaprovação pelo seguinte motivo. A. Os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. Artigo 3º, inciso 1º, e artigo 19, inciso 1º, da Resolução TSE 23.406 de 2014, no valor de R$15.000. Adulta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de folhas 280 a 282 verso, apontou irregularidades e, ao final, opinou pela desaprovação das contas. Entretanto, alternativamente, requereu a notificação do requerente para apresentar esclarecimentos e documentos. O pedido de notificação do candidato para prestar esclarecimentos foi deferido. Folhas 320. Intimado tempestivamente, apresentou suas justificativas e juntou documentos. Em sua manifestação derradeira, a adulta Procuradoria Regional Eleitoral ratificou o parecer anterior pela desaprovação por remanescerem os seguintes irregularidades verbis. Eu juntei aqui as irregularidades que estão à disposição de Vossas Excelências. É dizer... No mês de julho, o candidato tinha um comitê instalado, sem funcionários e sem adesivos para veículos, sendo que os primeiros foram cedidos somente no mês seguinte. Já em agosto, com exceção do próprio candidato, não havia condutores para 4 veículos cedidos e também não havia mão de obra para distribuir 1 milhão de santinhos. Por fim, no segundo dia de trabalho dos primeiros cabos eleitorais contratados, foram adquiridos 8 galões de água mineral e 20 litros e 768 copos de 200 ml de água mineral. Fecha aspas. Sigo apontando aqui as irregularidades, dizendo, mais grave, abre aspas, mais grave, entretanto, é a omissão das despesas efetuadas com diversas reuniões noticiadas no seu perfil e que podem ser visualizadas no meio do link do Facebook. De fato, observa-se a participação do candidato em grandes encontros em Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Livegera e em mais de 40 bairros em Cuiabá e Várzea Grande.
Nas fotos é possível constatar que, nessas reuniões, eram utilizadas cadeiras, microfone, som, notebook, data show, embora nada disso tenha sido declarado. Fecha aspas. Vieram conclusos. O eminente relator, à época, em despacho de folhas 1034, solicitou nova manifestação da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA. A CCIA, em nova análise, afastou a irregularidade por ela detectada anteriormente, concluindo por ocorrência sanada. Todavia, concluiu sua manifestação ratificando a anteriormente ofertada pela desaprovação, porém, agora amparada nos apontamentos do parecer ministerial sob os seguintes argumentos. Abre aspas, Procuradoria Regional Eleitoral, folhas 280 e 317, apontou outras irregularidades nas contas auditadas do candidato Walter Rabelo, cargo deputado estadual referente às eleições de 2014, solicitando esclarecimentos nos itens apontados no parecer. Além dos documentos apresentados pelo candidato, conforme item 5 acima, o Ministério Público solicitou outros esclarecimentos, dentre os quais entendemos pertinentes de análise. A. As folhas 94 e 104, o candidato juntou os contratos de cessão dos 4 veículos cedidos com início em 1 de 8 de 2014, cujo objeto restringia-se apenas ao uso do bem identificado até 4 de 10 de 2014. Passando a análise dos contratos de despesas com o pessoal apresentados pelo candidato, folhas 370, não há qualquer contratação para o mês de agosto de 2014, nem mesmo doação de serviço profissional com descrição específica para atividade de motorista ou serviços gerais do citado mês. Alertamos ainda para o fato de que, conforme nota fiscal, houve aquisição de 500 litros de gasolina e 500 litros de etanol no mês de agosto de 2014, que seria utilizado em apenas 4 carros com média de 50 litros por tanque de combustível. Em relação aos gastos com reuniões questionadas realizados pelo Ministério Público, a questionamentos realizados pelo Ministério Público, o candidato justificou tais gastos invocando o artigo 32 da resolução do TSE 23406, mencionando que o mesmo era sempre convidado e que os simpatizantes e familiares ficavam a cargo da organização dos eventos, não negando que houve utilização de retroprojetor, data show, notebook, cadeiras e aparelhos de som, mesmo que poucas vezes. Perante todo exposto, considerando-se o resultado dos exames técnicos realizados na presente prestação de contas, manifestando pela sua desaprovação em função das irregularidades relatadas no item 6 desse relatório. Fecha aspas. Os autos retornaram conclusos ao gabinete no dia 9 de 12 de 2014, às 18h21. Com profundo pesar, esse egrégio Tribunal Regional tomou conhecimento, através da mídia, do falecimento do senhor deputado estadual Walter Machado Rabelo Júnior, ocorrido na noite de 9 de dezembro de 2014. Para que nulidade futura não seja arguida, determinei a notificação pessoal da administradora financeira da campanha, a senhora Bárbara Souza Silva Monteiro, para que assumisse a representação processual da presente prestação de contas de campanha através do procurador regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A administradora financeira da campanha, em petição protocolizada sob o número 1943/2015, mediante a constituição de procurador regularmente inscrito na OAB do Brasil, assumiu a representação processual. Estando a contabilidade suficientemente instruída por força do que determina o artigo 33, inciso 1º, parágrafo 6º da resolução do TSE 23406/2014, submeto às contas de campanha a apreciação deste colegiado. É o relatório, senhor presidente. Passo a palavra ao eminente procurador. Eu mantenho o parecer. Retorna a palavra ao doutor relator. Conforme consta do relatório, o requerente faleceu no dia 9 de 12 de 2014, todavia, não é o caso da decretação da perda sobreveniente do objeto. Carência do interesse de agir, primeiro, por expressa determinação contida no artigo 33, inciso 1º, parágrafo 6º. Eu vou liberar aqui já, senhor. Deu certo, desembargador? Liberado. Prosseguindo. Contida no artigo 33, inciso 1º, parágrafo 6º da resolução do TSE número 23406/2014. Segundo, por ter a administração financeira, logo após ser notificada, assumindo a representação processual. Terceiro, por ser a prestação de contas de campanha um dos instrumentos para que esta justiça especializada possa, dentre outras medidas, coibir o abuso do poder econômico, o uso de recursos de fonte vedada e
ou utilização de recursos de origem não identificada, tendo sempre por norte o fim de conferir mais transparência e legitimidade às eleições. Em caso pretérito, esse tribunal manifestou-se em caso parecido, sendo que, naquele episódio, o candidato não havia sequer prestado contas, sendo a responsabilidade assumida pela direção partidária. Tal situação decorreu do falecimento do então candidato a deputado federal Dante de Oliveira, dos autos de prestação de contas 5308-2007, que teve como seu relator eminente doutor Alexandre Elias Filho, que consignou em seu voto verbis. Eu estou aqui disponibilizando o voto a Vossas Excelências. Com maior clareza ainda pela necessidade de pronunciamento quanto à regularidade das contas apresentadas, mesmo após o falecimento do candidato, é o arresto do TRE, do egrégio TRE de Minas Gerais. Também estou disponibilizando aqui o voto, o acórdão daquele tribunal. Pois bem, conforme relatado, todas as manifestações possíveis e necessárias foram prestadas pelo requerente. Quando os autos vieram conclusos ao gabinete no dia 9 de 12 de 2014, data do falecimento do candidato, contendo também as manifestações da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria e do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas, não havendo qualquer óbice à análise das contas, necessitando apenas de pronunciamento acerca de sua regularidade ou não. A administradora de campanha, ao assumir a representação processual, nada postulou. Registro que, em relação ao parecer conclusivo da área técnica dessa egrégia Corte Eleitoral, todas as irregularidades nele apontadas foram sanadas pelo requerente, conforme transcrito no relatório, sendo que a conclusão derradeira pela desaprovação tem por fundamento apenas em 2 itens dos apontamentos contidos no parecer ministerial, item B e D. Sendo assim, serão analisados com os demais suscitados pelo parquê. Nesse passo, quanto às irregularidades aportadas, quanto às irregularidades abordadas no parecer ministerial, sem embargos de entendimento diverso, as mesmas gravitam no campo da suposição, senão vejamos. Ministério Público. A. Ausência de despesa com materiais necessários para instalação e funcionamento do comitê. Resposta do requerente. O comitê em questão funcionou com barracão e depósito. O aparato usado foi mínimo e muitos dos objetos utilizados já se encontravam no local onde anteriormente funcionava uma microempresa. Segundo informações do proprietário, não foi desprendido despesas com computador, impressora, geladeira e fogão. Para testar a veracidade ou não das alegações, tanto do Ministério Público quanto do requerente, demandaria um aprofundamento na busca da verdade. Entretanto, tal alargamento da instrução não é compatível com a celeridade própria da análise de prestação de contas de campanha. B. Divergência relacionada à incompatibilidade entre a quantitativo total de combustível adquirido, 2.075 centilitros de etanol e 1.500 litros com 33 centilitros de gasolina, e a frota de veículo utilizado na campanha, integrada por 18 veículos, 17 cedidos e 1 locado, sendo que 4 deles foram cedidos por 2 meses e os demais por 30 dias. Fecha aspas. No caso dos autos, temos apenas indícios de que poderia haver incompatibilidade entre frota de veículos versus quanto de combustível consumido. Entretanto, sem elementos para que se possa asseverar a sua proporcionalidade ou não, uma vez que esta justiça especialidade não dispõe de dados como quilometragem rodada no período, condições das vias percorridas e, por consequência, a média de consumo de cada veículo. C. A irregularidades relacionadas ao fato de que pelo menos 100 adesivos para a parte traseira e plotagem de veículos foram confeccionados e entregues no mês de julho de 2014. 1 milhão de santinhos adquiridos em 1º de 8 de 2014. E todos os 91 cabos eleitorais contratados pela campanha prestarem serviços por 15 ou 30 dias. O parecer não questiona as aquisições de adesivos para parte traseira e plotagem de veículos, ou a confecção de 1 milhão de santinhos. Tampouco os contratos de 91 cabos eleitorais, mas apenas lança dúvida quanto à operacionalização da distribuição do material, em razão do número de cabos eleitorais, o que este tribunal, em decisões recentes, entendeu não ser motivo para a desaprovação das contas, devido à impossibilidade de dilação probatória nestes autos. D. Mais grave, entretanto, é a omissão das despesas efetuadas com as diversas reuniões noticiadas no seu perfil e que podem ser visualizadas no meio do link do Facebook do candidato.
De fato, observa-se a participação do candidato em grandes encontros em Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Viagé e em mais de 40 bairros de Cuiabá e Várzea Grande. Nas fotos é possível constatar que, nessas reuniões, eram utilizadas cadeiras, microfones, som, notebook, data show, embora nada disso tenha sido declarado. Resposta do requerente. Imperioso destacar que da totalidade das reuniões frequentadas pelo requerente, o mesmo sempre esteve na qualidade de convidado. Desta feita, não é demais registrar que ficava a cargo das pessoas, simpatizantes e familiares que os convidavam à organização das reuniões, com cadeiras, aparelhos de som, retroprojetor, data show, notebook, foram utilizados em pouquíssimas reuniões, onde os eleitores simpatizantes e amigos já o possuíam ou providenciavam os mesmos. Assim, apesar de reconhecer o empenho do ilustre representante do Ministério Público em buscar maior detalhamento dos lançamentos, a singeleza própria da prestação de contas, que tem por objetivo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades de campanha, não comporta uma investigação minudente. Ademais, decisão proferida em sede de prestação de contas de campanha não vincula e nem impede que os legitimados, em momento oportuno e pelo meio adequado, venham a fazê-lo de modo que sejam resguardados os princípios da ampla defesa e ao contraditório. Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, voto pela aprovação com ressalvas das contas de campanha de Walter Machado Rabelo Júnior relativos ao cargo de deputado estadual eleição 2014. É como voto, senhor presidente. Pelo voto, doutor Ricardo de Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargadora Maria Helena. Presidente, eu acho que, salvo o melhor juízo, parece-me que nós deveríamos fazer apenas a ressalva de que, claro que as contas devem ser apreciadas de qualquer sorte, mesmo tendo havido o fato superveniente que neste episódio foi, infelizmente, a morte do candidato. Agora, claro que todas as consequências advindas do voto aqui proferido, obviamente que elas não terão nenhuma aplicabilidade. Dentro desse contexto, eu acompanho o eminente relator, mas fazendo essa ressalva. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Eu acompanho o eminente relator com essas com os adendos da eminente desembargadora Maria Helena, até por força do artigo 33 da resolução 23.406 do TSE, mais precisamente parágrafo 6º, né, que afirma textualmente: se o candidato falecer, a obrigação de prestação de contas referente ao período em que realizou a campanha será de responsabilidade de seu administrador financeiro, ou, na sua ausência, no que for possível, da respectiva direção partidária. Como voto. Doutor Lídio Modesto. O relator com o que foi aderido pela desembargadora Maria Helena. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas de campanha. Então, o candidato Walter Machado Rabelo Júnior, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância com o parecer. Mesa para julgamento 2 da pauta, o processo 174.867/2014, representação, captação ilícita de sufrágio. Requerente coligação Viva Mato Grosso, requerido José Augusto da Silva Curvo. Doutor Pedro Francisco, relator, quem concede a palavra. Trata-se de representação eleitoral proposta pela coligação Viva Mato Grosso 2 contra o candidato José Augusto da Silva Curvo Tampinha, em razão de suposta distribuição de bens a vários eleitores em reunião política fechada na Associação dos Servidores da Acinfra, na Avenida Beira Rio, tais como cerveja, refrigerante, água, conforme imagens colacionadas na inicial, que caracterizariam captação ilícita de sufrágio. Requer a cassação do registro de candidatura do diploma, aplicação de multa e declaração de inelegibilidade do candidato no período de 8 anos. Distribuída a relatoria à desembargadora Maria Helena,
Gargalhone Povas, que declarou sua suspeição. O novo relator, desembargador Marcos Machado, indeferiu a abertura de investigação judicial e determinou a remessa do feito a um dos juízes auxiliares, a teor do disposto no artigo 23, parágrafo único da resolução TSE que trata do tema. A digna juíza auxiliar, doutora Ana Cristina Silva Mendes, em despacho, determinou a notificação do representado para apresentação de defesa, o que de fato ocorreu conforme certidão nos autos. Ofertada a defesa com a juntada de documentos, postulou pelo indeferimento do pedido e arquivamento do feito. Em nova distribuição, por força do término do período eleitoral, os autos vieram conclusos a este relator. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela manutenção da decisão monocrática que indeferiu a abertura de investigação judicial eleitoral e recebeu a inicial como representação por captação ilícita de sufrágio, pugnando pela improcedência total dos pedidos, é o relatório. Passo a palavra ao doutor procurador. Senhor presidente, eu mantenho o parecer. Senhor presidente, eu não voto. Não vota, né? Não voto porque isso foi distribuído, como já dito, a mim e eu levantei a minha suspeição, por isso eu não vou. Então, verbado suspeição do eminente desembargador Maria Helena, quinta vogal. A abertura da investigação judicial eleitoral pleiteada pela requerente não merece êxito, pois, à luz do artigo 22, caput da Lei Complementar 6490, a ação de investigação judicial eleitoral tem por finalidade a apuração de uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. Pelo que se extrai da inicial e das imagens nela contidas, houve uma reunião na Associação dos Servidores do DERMAT, atual Asinfra, na Avenida Beira Rio, na presença de diversos eleitores ali presentes, pedindo, senão de outra forma, votos para a sua campanha eleitoral. Tem-se o vasto servir de bebida alcoólica, refrigerante e água para todos os eleitores ali presentes. A requerente não aponta onde o candidato estaria cometendo uso indevido ou abuso tipificados no citado artigo. Ao contrário, afirma que aquele fato narrado configura captação ilícita de sufrágio. O que se constata pelas fotos e mídia anexa é tão somente a participação do representado em uma reunião de posse da nova diretoria, presidência do Sindicato dos Despachantes de Autoescola de Mato Grosso, conforme o documento que está nos autos. Assim sendo, diante da fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos, a decisão da digna relatora em substituição legal, ou melhor, do digno relator em substituição legal, desembargador Marcos Machado, que indeferiu a abertura da AIGE, deve ser mantida em todos os seus termos. De outro norte, ao apreciar a demanda sob a ótica do artigo 41A da Lei das Eleições, qual seja a alegada captação ilícita de sufrágio no citado evento, também não se verifica a exigida comprovação da conduta por prova robusta. O fato de ter existido serviço de bebida alcoólica ou no evento não configura por si só que tenha sido com o fim de viciar a vontade do eleitor em benefício do candidato ora requerido. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo indeferimento da abertura da investigação judicial eleitoral contra o requerido, a qual, convertida em representação por captação ilícita de sufrágio, julgo improcedentes os pedidos nela contidos por insuficiência de provas. É o meu voto. Consulto se há algum pedido de esclarecimento ou voto divergente. Todos de acordo, proclamo o resultado do tribunal por unanimidade. Recebeu o feito como representação para, no mérito, julgá-lo improcedente, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Haver votos por suspeita, eminente quinto vogal. O 4 da pauta, processo 141.785, propaganda partidária, período de horário gratuito no rádio e televisão, Partido Verde. José Roberto Estoupo, presidente e o requerente. Doutor Agamenon, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de concessão de horário eleitoral gratuito no rádio e televisão para veiculação de propaganda partidária do Partido Verde para o ano de 2015. O requerente apresentou a documentação que eu indico
No meu relatório, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 53 e 54, arguiu o preliminar de intempestividade devido à apresentação de documentos no dia 19 de dezembro de 2014. Opina pelo não conhecimento do pedido o exame e, caso não seja acolhida a preliminar, no mérito a manifestação é pelo deferimento. É o breve relatório, senhor presidente. Acolheu do outro parecer? Mantenho o parecer. Então, a palavra ao eminente relator. Votar no preliminar. O requerente formulou seu pedido de propaganda partidária em 29 de julho de 2014, em desacordo com o artigo 2º da Resolução 20.034/97. Em 2 de outubro de 2014, o requerente apresentou retificação das informações do que tange as datas e outra vez foi constatado inobservância da resolução. Novamente intimado para se manifestar sobre a informação da sessão de análise técnico-processual deste tribunal, em 15 de outubro, o requerente apresentou retificador em 28 de outubro. Estando ainda em desacordo com a resolução vigente em 12 de novembro de 2014, o partido foi novamente estimado para efetuar as correções em sua planilha, que foi apresentada somente em 9 de dezembro de 2014. No entanto, a documentação apresentada em 9 de dezembro ainda não estava em conformidade com a resolução. Assim, só veio apresentar essa nova de forma regular em 19 de dezembro de 2014. Quanto ao prazo para a apresentação dos documentos referentes a inserções, o artigo 5º da resolução assim prevê. Eu peço vênia para não lê-lo. Complementando o parágrafo único, parágrafo 1º do mesmo artigo, assim dispõe. E assim como consta aqui no meu voto. Como se vê dos autos, foi oportunidade requerente sanar as irregularidades apontada por diversas vezes, no entanto, a documentação necessária só foi apresentada em 19 de dezembro, ou seja, após o encerramento do prazo final para a protocolização do pedido, o que impossibilita o conhecimento do pedido antes de inobservando os requisitos legais para o deferimento. Diante do exposto, acolho a preliminar arguida pelo doutor Procurador Regional Eleitoral e não conheço o requerimento do Diretório Nacional do Partido Verde Mato Grosso. É como voto, senhor presidente. Consulte se há algum voto divergente. De acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada para não conhecer do pedido de veiculação de propaganda partidária formulada pelo Partido Verde Mato Grosso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. É o quinto e último da pauta, processo 42.493, embargos de declaração e recurso eleitoral, prestação de conta do candidato. Embargante Luiz Felipe Pedroso, doutor Ricardo de Almeida, relator, com a palavra. Senhor presidente, cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por Luiz Felipe Pedroso contra o acórdão número 23.410, em que, em sessão plenária do dia 24 de 10 de 2013, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento aos embargos tão somente para corrigir erro material. A ementa do acordo segue à disposição. O embargante alega, em suma, que o acolhimento parcial dos primeiros embargos interpostos para a correção de erro material existente, substituindo a expressão recibos eleitorais por notas fiscais, permitiu agora erro quanto à premissa fática. Sustenta a possibilidade de correção desse vício em sede de embargos, tendo em vista a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Espero o aperfeiçoamento do julgado para fazer constar que todas as notas fiscais solicitadas ao candidato foram de fato apresentadas a contento. É o relatório, senhor presidente. Vamos aparecer, né? Mas consulta o eminente procurador. Eu mantenho o parecer. Manter. Os presentes embargos são tempestivos e oferecidos por quem tem interesse, além de subscritos por advogado habilitado, sendo assim merecem ser conhecidos. No mérito, tenho que os presentes embargos refletem mero inconformismo por parte do embargante, vez que ausentes qualquer hipóteses elencadas no artigo 275 do Código Eleitoral. Nada obstante, o argumento sustentado de premissa fática, a sequência das exposições do embargante revelam verdadeira rediscussão dos documentos, notas fiscais apresentados nos autos que embasaram o julgamento. Ademais, não há necessidade de o julgador abordar todas as questões levantadas pelas partes, maiormente quando já encontrou motivo suficiente a fundamentar sua decisão. Firme nessas considerações, conheço e rejeito os presentes embargos por não vislumbrar dentre os argumentos do embargante omissão, contradição, obscuridade ou hipótese de erro material que enseja a integração do acordo embargado. É como voto, senhor presidente. Consulte se há algum voto divergente. Todos de acordo. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, nos termos do voto do outro relator,
em consonância com o parecer ministerial. Nada mais havendo, matéria judiciária ou administrativa, abro a palavra aos eminentes pares, ao doutor procurador, para efeito de alguma manifestação. Não havendo manifestação, declaro encerrada a sessão, com os cumprimentos a todos os eminentes pares, ao doutor procurador e aos nossos servidores, desejando a todos uma boa tarde.